Oi pessoal, meu nome é Mariana, eu sou diretora de sucesso do cliente da Compass e eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre validação e a importância de entender quem que é o seu cliente na hora de pensar na sua solução, na hora de pensar no que você vai começar a sua empresa. Então, nesse momento, vocês estão na reta final, vocês vêm trabalhando já faz várias semanas, né? Acho que faz mais de um mês. E aposto que as soluções já estão um pouco mais encaminhadas, mas mesmo assim é importante dar uma parada e revisar se vocês estão no caminho certo. Então, vocês já começaram bem adiantados, já que receberam dores de vários especialistas no assunto. Geralmente, uma das etapas difíceis é encontrar essa dor. Uma vez que vocês já receberam essa dor, vocês já tiveram um bom caminho pela frente que foi apoiado, que já foi ajudado. Mas agora é importante garantir que mesmo recebendo essa dor, você entenda quem que vai ser seu cliente, quem tem essa dor. Algumas vezes as empresas acabam se perdendo um pouquinho. Tem alguma pessoa que tem a dor, mas quem vai pagar a conta não é aquela pessoa. Então é importante vocês conseguirem identificar esse ponto, especialmente com as vertentes que a gente está trabalhando. Eu dei uma olhada nas dores que se recebemos e várias das vertentes, principalmente que estão envolvidas governo, saúde e transporte, segurança, todas elas têm uma dor em que a dor é da população muitas vezes, mas quem paga a conta talvez seja o governo. Então vocês têm sempre uma venda diferente, uma forma de abordar diferente para esse cliente, então é importante que vocês estejam preparados para isso, tá? Então o primeiro ponto que vocês sempre têm que olhar é isso. Quem que é o seu cliente? Hoje, no trabalho que vocês estão fazendo, nas iniciativas que vocês já estão iniciando, nos produtos que vocês estão iniciando, tá claro para vocês quem é o seu cliente? Eu vi que em várias das dores eles estão falando sobre comunicação. A dificuldade de comunicação entre dois pontos. A maior parte deles, ou dentro de uma instituição, ou entre o governo e uma instituição, como a EPAGRE e os agricultores. Essa é uma dor que recentemente, inclusive, eu vi no Startup Weekend, dessa questão de comunicação entre EPAGRES e agricultores, entre treinamentos para agricultores, e não é tão fácil. Então, nesse momento, quem que é o cliente? No ponto de comunicação. Pode parecer que seja a EPAGRE, afinal de contas, é o órgão parte mais forte aí. Mas em alguns momentos pode também ser o próprio agricultor. Então, quando você está pensando numa solução, em como ela vai ser monetizada, em como você vai conseguir gerar de renda com ela, é importante você pensar quem que vai ser o teu público-alvo, tá? Então, no caso de comunicação, você tem duas pontas, as duas pontas podem ser o teu público-alvo. Em outros pontos, a gente tem parte de empreendedorismo bem social, iniciativas focadas para o bem social, principalmente na parte de governo, que você fala de questões de segurança, questões de pessoas que não foram alfabetizadas. Então, nesse ponto, a dor são das pessoas, mas o governo geralmente que paga essa conta, o que está disposto a investir nesse produto, nessa solução. Mesmo porque é interessante para eles, geralmente eles têm um custo referente a esses problemas e nesse caso vocês estariam diminuindo esse custo para ele. Mas é importante vocês terem isso bem claro. A partir do momento que você tem claro quem é seu cliente, é bom validar como ele vê essa dor, tá? Porque nesse momento a gente fala de comunicação, por exemplo, isso veio de uma pessoa. Essa pessoa é uma especialista no mercado, uma especialista naquele segmento, mas mesmo assim é interessante você conversar com outras pessoas só para ver qual que é a perspectiva deles sobre essa mesma dor. Isso pode dar insights para vocês sobre como apresentar essa dor, sobre como conduzi-la com o cliente quando você for começar a fazer a validação. A próxima validação vai ser a validação da solução, tá? Então aproveitem as dicas dos especialistas, mesmo assim conversem com outras pessoas porque vai dar muitos insights para vocês sobre como poder resolver essa dor e como conseguir apresentar ela, tá? A partir dali é importante você também não se perder no caminho, principalmente nessa reta final. Vão surgir vários insights, várias formas, várias ideias sobre outras perspectivas, outras formas de abordagem
Talvez vocês já conversaram com outras pessoas e geraram essas ideias. Então é importante que vocês se mantenham focados no problema principal que vocês estão resolvendo, tá? Não se percam no caminho, não percam o foco, porque esse problema principal é onde a sua solução vai atuar. E vocês não têm muito tempo para ficar desvirtuando esse caminho ou agregando muitas coisas à solução. Você agregar muitas coisas significa validar sobre tudo isso e realmente você não vai conseguir entregar todas. Então foca numa específica, foca naquela dor que você está resolvendo e trabalhe em cima dela, trabalhe nas validações, trabalhe em cima do cliente e montar a solução para ela. Um outro ponto muito importante depois é você validar que a solução que você está construindo é aquilo que esse cliente está disposto a contratar, é aquilo que vai resolver a dor para ele. Eu mesma passei por isso, por exemplo, eu encontrei uma dor, trabalhei essa dor, fui entender essa dor e quando eu descobri que a dor não era exatamente aquela e que a solução que eu estava propondo não era o que as pessoas queriam, né? Então, nesse caso, é um caso que eu já contei para várias pessoas, focado em construção civil e até uma dor que eu vejo repetir e parecer vários momentos, mas ninguém até o momento conseguiu resolver. Porque na realidade a dor que eu achei, entre aspas, que existia, era que as pessoas tinham dificuldade em fazer a gestão da sua obra em casa, nas obras informais. E quando eu fui conversar com as pessoas realmente, eu descobri que elas não querem fazer a gestão da sua obra. Elas têm essa dificuldade, sim, mas elas não querem elas mesmas fazerem ou terem um aplicativo ou uma solução que faça isso, que permita que elas façam isso. Elas querem conseguir contratar alguém de confiança para que essa pessoa faça. E aí achei uma outra dor que é muito popular no mercado, na realidade, que é a dificuldade de achar um profissional de confiança. Não é só achar um profissional, mas achar um profissional bom e de confiança, que a pessoa possa simplesmente entregar o dinheiro dela e deixar ele fazer a obra. E aí foi bem mais difícil achar uma solução. Até hoje realmente a gente tem poucas soluções no mercado que resolvem essa dor. E isso tudo começou realmente comigo entendendo que a dor era cuidar da sua própria obra e na realidade não era. Então tomem muito cuidado. E aí a solução que eu estava propondo, que na realidade era o aplicativo, uma forma da pessoa mesmo fazer a gestão da obra, não era a solução que as pessoas queriam. As pessoas querem uma solução que é entregar isso para alguém e eu não quero pensar nesse assunto, né? E aí já ficou claro que a solução que eu estava propondo não era o ideal. Então prestem atenção sempre se a solução que você está propondo é algo que as pessoas vão ver com valor. É algo porque pode, por exemplo, resolver um problema, mas ter um custo alto ou demandar muito trabalho e ninguém esteja disposto a pagar por isso, tá? Então sente, observe a solução que você está montando, pense como que ela pode ser estruturada e depois valide. E a partir do momento que você validar a solução, é que você vai conseguir ter certeza que você tem um mercado, um fit. E aí eu tô aqui falando de validação, mas aí vocês vão se perguntar, tá, mas como é que eu posso validar? Existem algumas formas, mas nenhuma delas, vou dizer assim, você consegue fazer sentado na cadeira, por assim dizer. Validação envolve sempre conversar com o seu cliente ou conversar com as pessoas afetadas por aquela dor, sendo seu cliente ou terceiros, no caso, por exemplo, que a gente estava conversando como envolver governo. É importante você garantir que a pessoa vá aderir à sua solução. Por exemplo, quando a gente estava falando de governo, tem uma das dores que é a questão de pessoas não alfabetizadas, né, que elas consigam ter essa educação. E nesse momento, apesar do governo ser seu cliente, você precisa garantir que as pessoas que não são alfabetizadas vão aderir à sua solução. E é com elas que você vai ter que conversar. E também com o governo para saber se eles topariam investir na sua solução, né? Então você tem duas frentes. Ou se a sua solução for trabalhar uma alfabetização e a pessoa final for quem vai pagar essa alfabetização, você vai ter que conversar com ela, inclusive sobre se ela vai contratar. Mas você tem nesse caso específico, você tem uma coisa muito interessante, porque você tem duas pontas, dois possíveis pagadores. Além disso, você tem também o fato de que você tem que validar com os dois, dependendo da solução que você vai estar trabalhando, tá? Então, se você for, por exemplo, ter uma plataforma online de ensino que a pessoa mesmo contrata e paga, ou uma escola, enfim, qualquer tipo de solução que você vai ter para essas pessoas não alfabetizadas,
elas mesmas pagarem, você vai ter uma validação focada nela. Mas se você ampliar e isso for um plano que envolva governo, você vai ter que validar com os dois. Porque você tem que, inclusive, provar para o governo que a tua solução tem tração de mercado, que as pessoas estariam dispostas a contratar ou então a aderir ao plano que você está propondo, a solução que você está propondo. Então é muito importante que você valide. E aí, para isso, você precisa conversar com elas. No caso de validações, vocês podem ter a fase qualitativa e a fase quantitativa. A qualitativa é aquela que você conversa com as pessoas, que você se prepara, você pode até ter um roteiro, mas você senta e tem uma conversa com as pessoas. Não necessariamente senta, né? Às vezes você está na rua andando em pé, abordando as pessoas, mas é importante que você ache seu público-alvo, que você converse com ele. Por isso aquela fase é importante que eu te falei antes, de entender quem é seu cliente, porque quando você for validar, é com ele que você vai ter que conversar. E que você realmente converse. É importante montar um roteiro, mas tomar um cuidado de não seguir o roteiro totalmente no sentido assim, pergunta e resposta, porque muitas vezes a pessoa vai te dar um insight no meio da conversa, vai te dar uma resposta inesperada, e isso pode ser um gancho para uma próxima pergunta que não está no seu roteiro, e não quer dizer que você não deva fazer. Faça. A qualitativa realmente é o momento em que você pode explorar, já que você está tendo uma conversa com o teu público-alvo. Uma outra coisa importante é muito cuidado para não conduzir, porque nesse momento você perde a validação e pode ter uma distorção no resultado. Pode parecer legal você ter uma confirmação daquilo que você esperava, mas se você não fizer uma boa validação lá na frente, você vai ter um problema. E aí o teu produto não vai ter aderência no mercado. Isso vai ser um problema. Então, cuidado para não conduzir. E o que é conduzir? É como você perguntar para a pessoa: você não está alfabetizado. Você gostaria de saber ler? Qualquer pessoa vai te dizer sim. Mas o que ela está disposta a deixar de lado para poder ler? O que ela está disposta a fazer para ter isso? Ela está disposta a se deslocar alguns quilômetros? Ela está disposta a se deslocar de ônibus? Ela está disposta a pagar por isso? Ela está disposta, enfim. Seria mais interessante você começar questionando, especialmente esse tópico que é extremamente delicado, mas você conversando com ela, como que é o dia a dia, o que ela gostaria de fazer, que ela não consegue em função da leitura, qual que seria uma possível solução, como é que ela vê isso, e deixar a pessoa falar principalmente o que vem primeiramente. Quando você questiona as perguntas mais abertas nesse momento, acho que são os ideais, porque as pessoas vão te responder exatamente o que está vindo na cabeça delas, e isso é muito legal, faz com que elas digam exatamente o que sentem, e você tem que dar essa abertura para elas. Bom, uma vez feita a qualitativa, e importante, é muito legal fazer a qualitativa antes da quantitativa. Por quê? Porque a qualitativa é o momento onde você explora e te dá muitos insights. A quantitativa é aquela que você já manda as perguntas e você tabula o resultado. Então, geralmente ela é feita online, ela é feita por e-mail, por WhatsApp, você manda um link de formulário online e as pessoas respondem. Então, a quantitativa trabalha muito em cima de volume de respostas. Nesse caso, é muito importante você já saber que perguntas você quer fazer. E saber essas perguntas, o caminho para saber essas perguntas é através da qualitativa. Você conversa com o cliente, entende como é que ele vê a questão, tem os insights, e a partir dali você vai saber em qual pesquisa, ou quais perguntas fazer na pesquisa quantitativa. E aí na quantitativa você consegue ter um pouco mais de volume de respostas para estatisticamente comprovar que a sua opção de solução ou que aquela dor realmente são válidas, tá? A quantitativa você também não é legal fazer no começo, porque você até mesmo está descobrindo, né? Você não tem, se você fizer a quantitativa de cara e for invalidada, você não teve nenhum outro insight, porque você não conversou com ninguém. E ainda por cima você queimou a sua rede de contatos, porque você disparou uma pesquisa enorme para todo mundo e naquele momento aquela pesquisa não teve validade. Então você tem que tomar muito cuidado na hora de usar a quantitativa, tá? A partir do momento que você fez a qualitativa, aí sim você tem todas as ideias, os insights, você já conversou com algumas pessoas para ir validar aquela hipótese que você trouxe da conversa, né? Então você conversou com várias pessoas, você descobriu
por exemplo, de que elas gostariam de contratar aquela solução, ou determinada dor a determinada dor é real, mas aí você precisa agora de volume para garantir que isso seja verdade. Então você manda a quantitativa. Alguns cuidados são importantes quando você estiver fazendo a sua pesquisa quantitativa. Cuidado com a quantidade de perguntas. Pense bem realmente naquilo que você quer responder, naquilo que você precisa saber e foque nele. Uma coisa que parece boba, mas é comum você receber pesquisas que tenham 10 perguntas, 8 perguntas, e geralmente as pessoas param de responder. Então, quanto menos perguntas, mais respondentes. Tenta fazer um exercício que é por exemplo, vocês mandem um para o outro e recebam no celular. Esse é um exercício muito legal, porque é assim que a maioria das pessoas está recebendo pesquisas hoje ou recebe informação hoje. Então imagina você receber no teu tablet, no teu celular, você começou a responder e ali embaixo vem um botão, próxima página. Isso tem que fazer as pessoas desistirem. Eu pessoalmente, quando vou respondendo e tem na próxima página, eu já faço, meu Deus, né? Então é muito legal. Aquela coisa que você fala, vai levar só 5 minutinhos, 5 minutos respondendo a pesquisa é um tempo gigantesco, né? Você falar que leva 30 segundos, sim, é um tempo curto. Que leva menos de 1 minuto é um tempo curto. Mas 5 minutos, quando falar vai levar só 5 minutos, geralmente é um clique que muitas vezes eu nem dou na pesquisa. Eu sempre tento responder todas as pesquisas que eu recebo, porque eu gosto de apoiar, eu sei como que é fazer essas pesquisas, acompanho tanto times que fazem quanto eu mesma já fiz. Então eu sempre tento responder, mas quando eu recebo aquelas que vão ser 5 minutos, eu já falo, daqui a pouquinho eu respondo, porque vai levar um pouquinho mais de tempo. Então tomem cuidado, tanto em falar quanto tempo vai responder, quanto principalmente no tamanho. Se tiver mais de uma página, tende as pessoas a desistirem no meio. Uma outra coisa que diminui o teu número de respostas é quando você tem muitas perguntas descritivas. Quando você tem múltipla escolha, né, opção 1, 2, 3, 4, é muito maior a chance de te responderem, porque ele precisa simplesmente avaliar a pergunta e ver qual resposta se encaixa para ele. Agora, se você faz uma pergunta aberta, como você gostaria de determinada coisa e dá espaço para resposta, a chance das pessoas não responderem é maior. Eu pessoalmente não gosto quando eu recebo pesquisas que eu tenha que ficar digitando. Então imagina eu no celular digitando a resposta. Não é muito legal. Geralmente as pessoas diminuem o teu número de respondentes. Então quando você for mais assertivo e puder usar perguntas de múltipla escolha, é melhor. Pense realmente se você precisa que a pessoa responda abertamente. Principalmente porque as respostas abertas também você não tem como tabular. Por isso que essas perguntas abertas e respostas abertas você faz geralmente na qualitativa. E aí, com base nisso, você já na quantitativa traz perguntas de múltipla escolha, traz perguntas mais simples, tente ficar entre 3 e 5 perguntas no máximo. Muitas pessoas pedem um e-mail no início, acho que é ok, mas pense que realmente, de novo, vai ser uma coisa que a pessoa terá que digitar. Então, se você realmente precisa dessa informação, você está criando um e-mail, você precisa dessa informação para saber que a pessoa te respondeu para fazer um contato depois com ela, quais são os motivos que você precisa daquela resposta, daquela informação? Então tenha isso bem claro, tá? E acho que basicamente é isso, pessoal. Eu vou estar acompanhando todo o processo lá no Hackathon durante os 2 dias do evento. Eu também vou estar lá e vou poder estar apoiando vocês, tirando dúvidas, vão ter os mentores também. Então a gente vai estar todo mundo lá para te apoiar. E se nesse meio tempo vocês tiverem alguma dificuldade sobre validação e eu entender quem é seu cliente, podem me procurar, tá? A organização da Hackathon tem os meus contatos e vocês podem pedir que a gente faz uma call e eu tiro as dúvidas e apoio no que vocês precisarem, tá bom? Obrigada, gente. Boa sorte, bom trabalho para todos. Até mais.